Então agora vamos ingressar na unidade temática de número 16. Vamos conversar aqui sobre o processo administrativo fiscal. Vamos iniciar falando dos princípios do processo administrativo. Na próxima unidade vamos continuar com os princípios do processo administrativo tributário e depois vamos ingressar realmente no processo administrativo tributário federal. Vamos falar tanto do contencioso fiscal como da parte voluntária, ou seja, da consulta tributária e finalizar com algumas alterações legislativas importantes do decreto federal, o decreto-lei que regula de 1972, mas existem diversas atualizações que regula a matéria do processo administrativo no âmbito federal. Então vamos lá. Vejam que o processo administrativo tributário é uma espécie de processo tributário, não deixa de ser sem entendimento dominante. Esse processo está afeto à administração pública, claro. A Lei 9.784, de 99, que trata do processo administrativo em geral, ela não se aplica aqui especificamente. Né? Por quê? Porque aqui temos uma lei específica. Né? Os estados têm as suas leis específicas de processo administrativo. Alguns municípios também possuem leis específicas. Então, qual é o ponto aqui? A lei de processo administrativo federal só vai se aplicar em caso de omissão. Ela pode se aplicar subsidiariamente. Mas como o nosso decreto-lei no âmbito federal é bastante completo, você pode perceber na leitura dessas duas leis que existem, inclusive, dispositivos incompatíveis. E se existem dispositivos incompatíveis, eu aplico a lei específica, ou seja, a lei do PAF, a lei do processo administrativo fiscal, aquela que rege, né, no âmbito da União, que vamos estudar aqui. Então, veja, trata do processo administrativo e não se aplica ao processo administrativo fiscal, porque a regra é a aplicação do diploma legal específico editado pelo ente federativo, titular da competência tributária a ele atribuída. Ou seja, claro, isto é uma lição primária do direito. Lei especial revoga a lei geral. Agora, em caso de omissão, em caso de lacuna, os aplicadores do direito podem se valer da lei geral. Veja que a lei, por exemplo, a lei 9.784 de 99, estabelece aí o efeito suspensivo das impugnações dos recursos, dos peticionamentos administrativos, não é regra, é exceção. Né? O efeito suspensivo das impugnações aí, dos recursos, dos peticionamentos administrativos, não é regra, é exceção. Por esse motivo, tal dispositivo não se aplica ao processo administrativo tributário, já que, conforme o artigo 151, inciso 3 do CTN, o efeito suspensivo do recurso administrativo é automático. Então, veja que já é uma diferenciação básica. As impugnações e recursos administrativos fiscais suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Né? Há a suspensão como regra no processo administrativo fiscal, o que não ocorre no processo administrativo em geral, que a suspensão é exceção. O decreto que rege, né, o processo administrativo fiscal federal, e é o que vamos trabalhar aqui, é o 70.235 do ano de 1972. É um decreto-lei, hoje ele tem, segundo o entendimento majoritário, tem força de lei ordinária. Então, o decreto 70.235 de 72 tem força de lei ordinária, só pode ser revogado ou alterado por outra lei ordinária. Esse é o entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência. Então, vejamos os 4 princípios importantes aí do processo administrativo fiscal. Temos o princípio da verdade material, o princípio do informalismo moderado, o princípio da oficialidade e o princípio da preclusão.
Veja que no caso do princípio da verdade material, o processo fiscal tem por finalidade aí garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário. Deve, portanto, o julgador exaustivamente pesquisar se de fato ocorreu a hipótese de incidência e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar o que é realmente verdade, independentemente do alegado e do em tese provado. Então, prevalece na esfera do PAF, né, do processo administrativo fiscal, a verdade material. Dessa forma, o administrador é obrigado a buscar não só a verdade posta no processo, que é a verdade formal, como também a verdade de todas as formas possíveis. A própria administração produz provas a favor do contribuinte, não podendo ficar restrito somente ao que consta no processo. Ou seja, exatamente isso aí é o princípio da verdade material. Aqui não há aquela questão da em si, né? Então é possível há uma maior, né, mitigação, flexibilização da atuação de ofício por parte do julgador. Você verifica que o julgador pode produzir prova, inclusive, para o contribuinte. Por quê? Porque está se buscando a verdade material. Nesse sentido, em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade material. A verdade material é um princípio específico do processo administrativo, contrapondo-se ao princípio do dispositivo, que é próprio do processo civil. Nas linhas, por exemplo, do que ensina a grande administrativista Odete Medawar, professora da USP, o princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a administração deve tomar decisões com base nos fatos, tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Ou seja, é exatamente o que falamos anteriormente. Não está apenas limitada ao provado pelas partes. A própria administração de ofício pode buscar a verdade material. A professora Odete, simplesmente resumiu muito bem esse princípio, ok? E aqui tem alguns dispositivos que tratam dessa temática. Vamos ao segundo princípio, o princípio do informalismo moderado. Diz o professor Carlos de Oliveira. O formalismo, em sentido amplo, compreende a totalidade formal do processo, abrangendo não só as formalidades, mas especialmente a delimitação de poderes, faculdades e deveres dos sujeitos processuais, coordenação de sua atividade, ordenação de procedimentos e organização do processo com vistas a que sejam atendidas as suas finalidades primordiais. Conforme expõe Marcos Neder e Maria Martinez, num livro excelente sobre processo administrativo tributário, o direito brasileiro, com exceção dos juizados especiais, inclinam-se pelo rigor formal. A exigência de uma forma pré-determinada tem como objetivo restringir o arbítrio judicial e organizar os atos processuais de modo a promover a igualdade das partes e emprestar maior eficiência ao processo. Assim, o desenvolvimento do processo e os atos processuais são previamente estabelecidos. Em paralelo a esse formalismo exacerbado e tradicional do CPC, está o processo administrativo fiscal, revelando pequenas incorreções de forma, de modo a possibilitar o acesso do administrado ao processo de maneira mais simples possível, uma vez que não há necessidade do contribuinte ser representado por advogado. Por exemplo, vocês bem sabem que pode um próprio contador fazer a defesa no conselho de contribuintes, no julgamento em primeira instância. Ele só não pode atuar na esfera judicial, mas na esfera administrativa é possível, não é necessário o advogado, não é indispensável o advogado nesse caso. A adoção da forma simples, essa orientação também da Lei Geral
de processo administrativo, suficientes para propiciar adequado grau de certeza e respeito aos direitos dos administrados. Trata-se da informalidade moderada, que é a mais adequada ao autocontrole da legalidade pela administração pública e mais aberta à busca da verdade material, base de todo o sistema, desde que preserve as garantias fundamentais do administrado. E aí, bem fala o grande mestre Eli Lopes. O princípio do informalismo dispensa ritos sacramentais e formas rígidas para o processo administrativo, principalmente para os atos a cargo do particular. Bastam formalidades estritamente necessárias à obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental. Tem outra citação aí de outro autor, mais uma citação do Marcos Neder. E, para concluir, é importante salientar aí que o informalismo deve ser um valor a informar o processo administrativo fiscal, devendo ser observada a sistematização necessária à sua condução eficiente, o mínimo indispensável não deve prevalecer. Então veja aí sobre o informalismo moderado. Ele serve, na verdade, para buscar a todo custo a verdade material. Ele é umbilicalmente ligado à verdade material. Então, por isso, ele é utilizado como princípio, como norte do processo administrativo fiscal. Ainda nesse módulo, vamos falar agora do princípio da oficialidade. Esse princípio da oficialidade informa que compete à própria administração impulsionar o processo até o seu ato fim, qual seja a decisão. Também está presente no artigo 2º da Lei de Processo Administrativo Geral, a Lei Geral do Processo Administrativo, como presente no nosso Decreto 70.235 de 72, que afirma no artigo 18 que quando prescrever que a autoridade pode determinar de ofício a realização de diligências ou perícias, quando as entender necessário, ou seja, impulsionar de ofício o processo administrativo fiscal. O professor Eli Lopes aí também traz uma definição do que é esse princípio da oficialidade, e a grande professora Odete Medauá afirma três pontos fundamentais para a oficialidade. Primeiro, a atuação da administração no processo tem caráter abrangente, não se limitando aos aspectos suscitados pelos sujeitos. Segundo, a obtenção de provas e dados para esclarecimento de fatos e situações devem também ser efetuada de ofício, além de pedido dos sujeitos. Terceiro, a inércia dos sujeitos não acarreta a paralisação do processo administrativo. Então perceba que esses três princípios estudados agora nesse módulo, eles andam praticamente interligados. Eles andam juntinhos, que são o princípio da verdade material, a busca da verdade, e não só a verdade provada nos autos pelas partes, o princípio do informalismo moderado e também o princípio da oficialidade. Impulsionar o processo de ofício para, além de andar mais rápido, o próprio julgador obtenha dados para a busca da verdade material. Na próxima unidade, vamos continuar com o quarto princípio e trazer também algumas características legais já do decreto 70.235 de 1972. Abraço!